Olá, hoje a gente vai tratar da relação entre carros, seres humanos e o dióxido de carbono. Motores automotivos e seres humanos eles têm uma forte influência sobre o comportamento do CO2. Hoje a gente não vai pretender chegar a dados definitivos, como o próprio título está dizendo, nós vamos obter apenas uma breve estimativa. Aqui a gente vai tratar de um assunto que, dentre tantos outros, a gente vai aceitando as informações que a gente, de uma forma ou de outra, recebe, sem o mínimo questionamento. Então, o interesse aqui é despertar um espírito investigativo, que é sempre necessário para a gente ampliar o nosso conhecimento. O resultado, no final, pode ser interessante para você. Interessante e surpreendente. Vamos lá. Seguindo o protocolo, eu peço que caso não seja ainda inscrito, inscreva-se no canal, balance o sininho para ser informado de novos vídeos e caso goste do que viu, aperte o botão do like e compartilhe entre amigos. Fiquem plenamente à vontade para tecer críticas e comentários, para que a gente possa aprimorar o conhecimento aqui nesse vídeo transmitido. A surpresa do resultado foi grande e eu temo que eu tenha errado em alguma consideração. Por isso eu espero a colaboração de vocês para aprimorar essas informações contidas no vídeo. Como professor de motores de combustão interna, eu recorri à legendária referência aqui do Haywood, de 1988, onde ele mostra a composição do ar atmosférico. Então, os principais componentes são o nitrogênio, com quase 78% de percentual da composição do ar. O oxigênio vem em seguida com quase 21%. O argônio vem com 1%. E o CO2, na época, aparecia como um traço aqui, 300 partes por milhão, correspondendo a uma fração molar de 0,0003 de CO2 no ar. Aqui, se a gente considerar apenas o oxigênio e o nitrogênio, a razão fica exatamente 79 e 21 para o oxigênio. E aí, com decorrer, esse aqui é uma confirmação que o dado do Haywood estava aproximadamente correto. Aqui em novembro de 87 está registrado 348 partes por milhão, em 1987. O livro foi publicado em janeiro de 88. Então os dados estão coerentes. E aqui na mesma fonte, aqui uma fonte do governo americano, ele mostra que na atualidade esse percentual, essa fração molar de 0,0003 passou para 0,0004 ou 422, aproximando partes por milhão. E isso quer dizer que a composição, o dióxido de carbono, contribui com 0,04% na formação do ar atmosférico. E aí aqui a gente expressa graficamente essa composição, 79% para o nitrogênio, 21% para o oxigênio e um traço aqui, que não é nem visível no nosso gráfico, de 0,04 para o CO2, 0,04%. E aí, para fazer essa comparação, vamos verificar o que acontece na combustão completa de gasolina. Então, aqui o isoctano representando a gasolina, o hidrocarboneto, e a combustão completa ela acontece quando todo o carbono contido no combustível vai formar o CO2 e todo o hidrogênio contido no combustível vai formar água. Então, os dois únicos produtos da combustão completa de um hidrocarboneto é CO2 mais água. E aqui está a relação da combustão completa de gasolina. Então aqui a gente está
apresentando os números de massa do carbono, hidrogênio e do oxigênio, né? Jogando aqui na equação, 8 vezes 12 mais 18 dá 114, 12,5 vezes 16 vezes 2 dá 400, essa mesma conta aqui dá 352 e aqui o produto dá 162. A soma em ambos os membros, obviamente, deu igual a 514, igual a todos os lados. E agora, se a gente for avaliar em termos de massa dos produtos, né, a gente vai pegar aqui, os produtos estão aqui no segundo membro da equação, 352 é o CO2, eu divido pelo total, dá 68%, dentro desses 21% que era oxigênio. Então, no final, o percentual de dióxido de carbono vai ser 14%. Isso aqui é a composição dos gases de escape. E o hidrogênio, 162 dividido por 514, 32% de 21% dá 7% na composição do ar que é exalado emitido, né, pelo motor de combustão interna. Então nós temos aqui, né, a composição original do ar que entra no motor e depois de processado ele sai com esses percentuais aqui. 79% de hidrogênio, 14% de CO2 e 7% de vapor d'água. E agora a gente, voltando o foco para a respiração humana, né, no caso da respiração, né, nós também admitimos o ar, conforme ele está na atmosfera, né, e dos 21% de oxigênio, a gente precisa de oxigênio, né, para oxigenar o nosso sangue, e o nosso metabolismo, então, devolve, dos 21%, ele devolve, transforma em 4,4% de dióxido de carbono. Né? É isso que permite, por exemplo, a gente fazer uma respiração boca a boca no processo de ressuscitação, porque a gente vai estar bombeando, né, fazendo com que entre forçadamente no pulmão da vítima esse percentual de 16% que ainda resta quando a gente expira. Né? Então aqui, para comparar os três, né, o ar atmosférico, o resultado da respiração, né, quando a gente expira, 4,4% de CO2, e a emissão automotiva é bem maior, 14% do oxigênio é transformado em dióxido de carbono. Aí é preciso a gente inserir a população desses dois personagens aqui, né? Então, a população mundial está em torno de 8 bilhões e 118 mil, deve estar acima de 119, né? Porque ela se encontra em constante crescimento, uma taxa até acelerada. Né? E como o número é grande, isso aqui cresce bem rapidamente. Já os veículos, né? Existem 1,475 bilhão de veículos, né? 1 bilhão e 475 milhões, incluindo carros, caminhões e SUVs, excluindo motocicletas. Né? Isso para estimativas em 2024. Então, para continuar aqui nossa avaliação, vamos ver aqui quanto ar o ser humano processa respirando. Né? Então, aqui nós temos valores nominais para a respiração de adultos humanos, né, normais, no nível do mar. Então, a gente vê aqui a distribuição em repouso, a gente processa 6 litros por minuto, na atividade normal 16 litros por minuto, no exercício moderado 40 litros por minuto, e no teste de estresse, né, por exemplo, em cima de uma esteira, fazendo uma corridinha, você vai para 140 litros por minuto. Algumas considerações precisam ser feitas aqui. Aqui está mostrando do adulto humano, né, humano adulto. Então, 2/3 da população são adultos, né? Aquele um terço tem menos de 18 anos. Hoje os meninos com 15 anos já estão com o corpo bem desenvolvido, né? E aí a gente tem que levar isso em conta. Durante o dia a gente passa uma parte dele, digamos, um terço,
em repouso, né, dormindo, então a gente estaria nessa faixa aqui. A maior parte do tempo a gente passa nesses 16 litros por minuto, uma atividade normal, e quando a gente exerce uma atividade moderada, esse número já cresce bastante em relação a esse. Então, o estresse também a gente não passa muito tempo, porém a taxa é bem mais alta. Então eu achei coerente a gente escolher como um dado médio, né, 16 litros por minuto, que seria a taxa de ar que a gente processa respirando, né? Dividido isso por 60, vamos chegar a 0,267 litros por segundo. Essa é a taxa em volume do ar que nós respiramos. Para avaliar quanto o motor automotivo, né, ele processa de ar, a gente vai se basear na definição da eficiência volumétrica, que é a razão entre a massa de ar que o motor aspira para dentro do cilindro, dividido pela massa de ar que cabe naquele volume deslocado, né? Então, para transformar isso em taxa, a gente insere aqui a velocidade angular. E aí, dessa forma, a taxa de massa que entra no motor, ele é dado pela eficiência volumétrica multiplicado pela densidade do ar, a cilindrada do veículo, que é o volume deslocado, e o número de revoluções. Divide por 60 para dar em revoluções por segundo. E esse 2 aqui aparece porque é o número de revoluções para que se complete um ciclo nos motores de 4 tempos. Então, nós estamos assumindo um padrão geral, como sendo todos motores de 4 tempos, o que é uma realidade na grande maioria dos automóveis, né? Em função da exigência de menos emissão de gases prejudiciais, né? E aqui evoluindo, adotamos como padrão a eficiência volumétrica de 95%, a densidade do ar aqui de 1,184 kg por metro cúbico. Usamos esse dado aqui para ser fiel ao livro do Haywood, que utiliza esse valor. Como um padrão, né, que representasse uma média de todos os carros, nós pegamos uma cilindrada de 1,6 litros. Na verdade, caminhões e SUVs têm cilindrada muito maior do que 1,6 litros, né, mas eles são em menor número. E em função do downsizing, né, que está sendo verificado na indústria automobilística, a gente achou por bem adotar como média esse valor de 1,6 litros. Então, 1,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E uma velocidade que a gente também adotou como uma velocidade média foi a de 1.200 RPM. Né? Como os carros, a grande maioria deles trafegam nas cidades, né? E estão sempre ali na faixa de até 60 por hora, achamos por bem adotar essa rotação como uma rotação média para todos os veículos. Fazendo a conta aqui, a vazão em massa de ar que entra no motor, né, é de 17,9 gramas por segundo. Para transformar em volume, dividimos pela densidade do ar, e aí a vazão em volume é de 15,1 litros por segundo. Faltou um aqui, é 15,1, tá? Conferir, 15,1. Então, 15,1 litros por segundo. Motores de carros processam individualmente um carro para uma pessoa 56,5 vezes mais ar do que humanos. E aí agora vamos inserir o CO2 nessa história, né? Então a densidade do CO2 é 1,965 gramas por litro, né? Avaliando a expiração humana, a taxa em volume é 0,267 litros por segundo, só que apenas 4,4% disso é de CO2, fazendo a multiplicação aqui a gente chega em 0,0117 litros por segundo. Multiplicando pela densidade do CO2, a gente vai ter a vazão em massa de CO2 saindo do motor de 0,023 gramas por segundo.
Agora, passando para a avaliação da emissão automotiva, né? São 15,1 litros por segundo, né? Apenas 14% disso se transforma em CO2. Isso vai gerar 2,12 litros por segundo. Multiplicando pela densidade do CO2, nós chegamos a 4,15 gramas por segundo de emissões de CO2 no motor automotivo. Então, 0,023, 4,15 gramas por segundo. Motores de carros emitem individualmente 180 vezes mais CO2 do que humanos. E aí vamos chegar nos finalmente, né? Vamos botar a população aí na história. Então, em respeito à respiração humana, são 8 bilhões 119 milhões de pessoas, né, emitindo 0,023 gramas por segundo. Ao fazer essa multiplicação, resulta em 186 milhões 737 mil, né, gramas por segundo, multiplicado por 3.600 segundos por hora e também multiplicado por 24 horas por dia. Sim, os humanos precisam de oxigênio 24 horas por dia. A gente chega nesse valor aqui de 16,13 vezes 10 elevado à nona potência de quilogramas por dia, né? 16,13 bilhões de quilogramas por dia. Já para avaliar a emissão automotiva, né? A gente pega a população de carros, 1 bilhão 475 milhões de veículos, emitindo 4,15 gramas por segundo, a gente chega nesse número de 6 bilhões 121 milhões, né, de gramas por segundo, multiplicando por 3.600 segundos por hora, e aí nós fomos atrás de uma estimativa do fator de uso de automóveis, né, e vimos desse site aqui do governo americano que, em média, os americanos, né, gastam apenas abaixo, né, de 1 hora dirigindo todo dia. Então, vamos botar aqui 1 hora por dia. Fazendo essa conta, a gente chega em 22 vezes 10 a nona quilogramas por dia. 22 bilhões de quilogramas por dia, né? E aí a gente chega no nosso resultado final, né? A gente viu, então, que os veículos, quando estão em ação, eles emitem 22 milhões de toneladas de CO2 por dia. E toda a população mundial, né, ao longo de todo o dia, numa taxa maior ou menor, que a gente fez uma média, eles vão emitir 16,1 milhões de toneladas de CO2 por dia. E isso dá, né, a gente talvez não esperasse uma diferença tão pequena. Os carros emitem 1,37 vezes mais CO2 do que os seres humanos, o conjunto dos seres humanos. É um resultado, eu achei surpreendente.